A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Fecha os teus olhos e fala com teu Deus. Fala com aquele que é grande, aquele que é poderoso. Exalta o nome daquele que tem te guardado, que te trouxe até aqui, na segurança das tuas mãos. Ah, Pai amado, queremos, Senhor, nessa noite entrar na tua presença, Pai. Entrar na sala do trono, meu Deus, através do nome de Jesus Cristo, Pai, para te louvar e te engrandecer, Senhor. Queremos, meu Deus, entregar a ti, Pai, o melhor da nossa adoração, Senhor. Abrir, Pai, os nossos corações e derramar, meu Deus, diante de ti, Pai, a nossa gratidão, meu Deus. Derramar diante de ti, Pai, a honra e a glória que lhes são devidas ao teu nome, Senhor. Porque, meu Deus, tu és grande, Pai. Tu és aquele que tem nos guardado, Senhor. Tu és o nosso general de guerra, Pai. O nosso guerreador em batalha, meu Deus. E é por isso, Pai, que nós louvamos a Ti, Senhor. E pedimos, Pai, apenas e exclusivamente que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, Pai. Porque do restante, nós sabemos que o Senhor tem cuidado, meu Deus. Derrama sobre nós, Pai, a Tua graça e a Tua unção. Dá-nos, meu Pai, a presença do Teu Espírito e aceita-nos diante de Ti. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma o amor morreu, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor.
Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Adora Ele, glorifica Ele, glorifica Ele, deixa a glória dEle ser derramada neste lugar, deixa a glória dEle ser derramada no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você vai sair do seu lugar, você vai cumprimentar aquele que estiver mais próximo de você, saudando na paz do Senhor Jesus, fazendo isso com toda a alegria do teu coração, fazendo isso com toda a comunhão. Louvado e bendito seja o nome de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Louvado seja Deus. Abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler a Bíblia do versículo 1 até o versículo de número 11. O título desse texto é A Pesca Maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ainda com a sua Bíblia aberta, fecha teus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra que é tão rica e tão preciosa, Deus. Eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude, para que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e também os nossos corações, para que a gente possa compreendê-la, meu Deus, de forma espiritual, meu Pai. Quantas coisas o Senhor tem aqui para nos falar, quantas coisas o Senhor tem aqui para nos ensinar, meu Deus. E é justamente por isto, meu Pai,
que nós queremos lançar fora agora todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade, e nós queremos abrir o nosso coração para aprender de Ti, Senhor. Abrir o nosso coração e dar liberdade para que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, meu Deus, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fala conosco, meu Deus, e nos leva, Pai, a uma intimidade preciosa contigo nesta noite, fazendo com que haja, meu Deus, uma transformação, quem sabe uma edificação, quem sabe, meu Deus, que haja nesta noite arrependimento em nosso coração, despertamento, meu Deus, na nossa vida, Pai, e que a obra do Teu Espírito Santo, ela seja, meu Deus, consolidada, nos trazendo, meu Deus, avivamento, meu Pai. Nós estamos no meio de uma campanha, nós estamos orando, nós estamos pedindo e nós cremos, Pai, que o Senhor pode avivar o nosso coração, o Senhor pode avivar nossa fé, de maneira que nós possamos Te servir com alegria, porque foi com alegria que o Senhor também nos serviu, foi com desprendimento, meu Deus, de todas as coisas que o Senhor se aproximou de nós. Então, meu Deus, se desprendendo de tudo, nós nos aproximamos de Ti agora, e nos prostramos e Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é Deus, meu Pai, e nós somos Teus servos, Senhor. Aleluia. Toma Teu lugar de honra e nos ensina a Tua palavra, pois assim nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus, irmão, mas bem alto mesmo, bem alto. Aleluia, aleluia. Toma teu lugar, deixa a tua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Hoje é uma noite que nós fazemos a consagração dos nossos dízimos e também das nossas ofertas, irmãos. E eu quero falar um pouquinho mais com você a respeito disso, porque quantas coisas que nós já recebemos de Deus, quantas coisas que nós já temos ensinado para a igreja, mas você sabe que as coisas do Senhor, elas nunca se acabam, né? As coisas do Senhor, elas são insondáveis. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Quanto mais a gente busca, mais a gente acha em Deus. E eu quero falar justamente a respeito do aspecto do dízimo, da forma espiritual. Não quero olhar o dízimo hoje sobre o aspecto material. Quero olhá-lo de maneira espiritual e levar você a um conhecimento daquilo que Deus pretende fazer através dessa nossa aproximação do altar. Porque se você for perceber, você vai ver que nesse texto que nós aqui acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele participa de um momento que era muito comum entre os pescadores. Diz aqui o texto que estes homens, eles tinham ali uma indústria de pesca, eles eram experimentados naquilo que eles faziam. E como em outras noites também, diz o texto que aquela não tinha sido uma noite muito boa, né? E eles não tinham conseguido pegar nada, trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. E quando Jesus chegou ali, até a proximidade daquele lugar, Jesus percebeu que eles já tinham terminado o trabalho daquela noite, e eles já estavam lavando as redes, e eles faziam isso com uma tristeza profunda no coração, porque tinham trabalhado bastante, mas não tinham conseguido o resultado do seu trabalho. E Jesus então pregou a palavra, e Jesus então falou a respeito do Senhor, falou a respeito de Deus. E Jesus fez isso justamente para poder nos ensinar
que antes de qualquer coisa, antes das nossas necessidades, antes das nossas aflições, antes das nossas responsabilidades, né, nós temos que dar primeiro lugar a Deus. Deus está em primeiro lugar. É um mandamento até de Jesus para as nossas vidas, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que estar com Deus acima de todas as coisas. Então, ao invés do Senhor Jesus socorrê-los naquela hora de aflição, ao invés do Senhor Jesus entrar com providência na vida deles, o Senhor Jesus entrou com a palavra de Deus no coração deles. Nós às vezes queremos as providências, nós às vezes queremos a intervenção divina, mas não se esqueça que a primeira coisa que nós precisamos é a palavra de Deus no nosso coração, viu? Busca a palavra do Senhor, busca a sabedoria do Senhor, buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas que às vezes a gente valoriza, a Bíblia chama elas de demais coisas. Por quê? Porque Deus é mais importante. Aleluia. Então a Bíblia fala que Jesus, depois de ter pregado a palavra, deu a eles uma orientação e falou para eles: olha, vocês agora vão preparar a rede e vocês vão voltar para o mar e vocês vão lançar a rede de novo. Mas estava tudo fora do padrão, e eles questionaram com Jesus, porque eles tinham experiência. O horário da pesca já tinha passado, e eles já tinham batido tudo ali, aquela região. Era tudo ao contrário do normal, tudo ao contrário do natural. Mas a Bíblia fala que Jesus então ordenou para que eles fizessem daquela maneira, e segundo a palavra de Jesus, diz o texto, eles assim o fizeram e lançaram novamente as redes ao mar. E para a surpresa deles, quando eles começaram a recolher aquela rede, então eles começaram a ver o resultado daquele trabalho que eles haviam feito, e eram muitos os peixes, muitos, a ponto deles ficarem com medo de até as redes se romperem e não ter lugar para depositar tamanho resultado. Teve que chamar os amigos, teve que chamar as pessoas para que pudessem ajudar a recolher todos aqueles peixes que haviam sido apanhados. Então, irmãos, isso mostra que Deus, Ele tem um cuidado especial conosco, que Deus, Ele zela pela nossa vida, e enquanto a gente até mesmo descansa, Ele trabalha por nós. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E às vezes a gente acha que quando a gente está na igreja, a gente está na presença de Deus, quando a gente está na oração, a gente está na presença de Deus, mas quando a gente está no trabalho, a gente está na presença da responsabilidade, a gente está na presença das nossas atividades. Não, irmão, lá no trabalho também, se Deus não estiver conosco, nada dá certo, irmão. Se Deus não estiver ao nosso lado, a pescaria também não funciona, as nossas atividades, elas também não são bem-sucedidas. Então é necessário que a presença de Deus, ela esteja do nosso lado. Por quê? Porque nós temos que trabalhar diferente, irmãos, né? Nós não podemos usar todas as armas que o mundo usa, nós não podemos usar todas as circunstâncias que o mundo usa. O mundo tira aproveitamento, mas nós temos que ser corretos, né? O mundo, ele usa de esperteza, mas nós temos que usar da nossa honestidade, nós temos que usar da verdade. E o mundo tenta de todas as maneiras ter resultado, mas nós não podemos sair
do caminho, irmão. Então, é necessário que a presença de Deus então possa nos abençoar. Sem a presença de Deus, nós não vamos conseguir alcançar bom êxito, meus irmãos. Porque, veja que a gente observa que é uma grande disputa, é uma correria para poder alcançar os resultados que as pessoas querem lá nas atividades. E às vezes uma disputa, né, meia desequilibrada, às vezes insensata, às vezes usando de contravenção, não é isso? E nós não podemos ir no meio da multidão. Então a gente precisa compreender que nós precisamos de que Deus nos direcione. Nós precisamos de que Deus nos mostre. Você viu aqui, Deus mostrou, Deus direcionou, e eles tiveram grandes resultados. Às vezes a pessoa fala assim, mas se eu não mentir, eu não vou conseguir obter o resultado que eu preciso. Se eu não usar de esperteza, eu não vou ser competitivo no mercado. Se eu não tiver 2 pesos, se eu não tiver uma medida errada, eu não vou conseguir ter o lucro que eu preciso. Então esse é o segredo. Nós precisamos da presença de Deus ao nosso lado. E quando Deus está conosco, então Deus nos ensina, a gente faz o que Deus nos ensina e dá tudo certo, e a colheita é grande e próspera. E o dízimo, ele fala justamente sobre isso. O dízimo fala sobre o lado espiritual do nosso resultado. Porque o lado material é o dinheiro. É o dinheiro. Mas você veja, às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas ela não tem o resultado, às vezes, que ela precisa, né? Às vezes ela consegue um bom resultado material, mas ela não tem resultado espiritual. Conosco, por exemplo, é o contrário. Nós precisamos obter resultados espirituais. Nós precisamos obter, né, os resultados pelos quais o Senhor espera que a gente alcance, que a gente observe. Então, existe todo um contexto preparado por Deus, né? As pessoas trabalham, né, para poder ter resultado de valor, não é isso? Nós não, nós trabalhamos também pelos valores, mas eles estão classificados nas demais coisas, né? O nosso principal objetivo é ver a presença de Deus conosco, nos dando resultados, é fazendo com que a gente seja realmente produtivo. Nós não estamos muito preocupados com a nossa produtividade, nós estamos preocupados em sermos produtivos. Nós não estamos muito preocupados em quanto nós vamos muitas vezes ganhar. Nós temos que estar preocupados com quantas pessoas nós estamos podendo ajudar, porque não adianta ganhar e atrapalhar, não adianta ganhar e prejudicar. Isso é uma estratégia do mundo. Então, para nós as coisas acontecem de maneira diferente. E o dízimo, ele vai nos ensinando essas coisas espirituais. Por exemplo, quando você vê aqui, você observa que todo conhecimento, que toda técnica, toda sabedoria falhou, naquela noite falhou. E as coisas às vezes falham, mas nós sabemos, porque está escrito na palavra, tudo pode falhar, mas o nosso Deus nunca falha, nunca falha, nunca falha, né? Então você veja, olha, eles ficaram atônitos diante daquela situação, porque eles conseguiram uma pesca segundo a palavra que Jesus havia dado. Eles conseguiram um resultado segundo a palavra de Jesus na vida deles. Irmão, esse deve ser o nosso objetivo. Nós precisamos alcançar nossos resultados segundo a palavra de Jesus na nossa vida. Nós não podemos abandonar Jesus para ter resultado, irmãos. Nós temos que continuar sendo discípulos, continuar sendo servos. Pastor, mas esse mundo aí fora, pastor, ele não é correto, mas nós somos. Esse mundo aí fora, pastor, é um risco muito grande, mas nós não somos assim, irmãos. Nós somos servos, nós somos discípulos,
nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quando nós fazemos isso espiritualmente, então as coisas funcionam assim como funciona para eles. Para eles o errado dá certo, entendeu? E para nós, quando a gente faz o certo, é que nós somos então abençoados. Quando nós fazemos o errado, nós somos corrigidos. Nós somos disciplinados. O errado para nós dá errado, pessoal. Para nós precisamos aprender a andar no caminho certo. E quando a Bíblia fala então a respeito desse texto aqui, mostra para nós um resultado de confiança. Segundo a tua palavra, eu vou acreditar na tua palavra. Eu vou acreditar na palavra de Deus. Eu vou andar conforme a palavra de Deus. Eu vou fazer conforme a orientação de Jesus. Segundo a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Aleluia. E eles foram bem-sucedidos. Então, faça isso segundo a palavra de Deus. Faça isso. E quando eles recolheram, eles viram aquele resultado, eles ficaram emocionados, diz aí o texto. Eles ficaram vislumbrando tudo aquilo que tinha acontecido. E houve dentro deles uma grande gratidão por aquilo que tinha acontecido. Porque não foi uma coisa natural, mas foi uma coisa provocada por Deus. Então é isso que você tem que entender, que o resultado do nosso trabalho não vai ser uma coisa natural. O resultado do nosso trabalho vai ser por causa de um mover de Deus na nossa vida. Amém? Então não precisa trabalhar tenso, não precisa trabalhar nervoso, não precisa trabalhar atrasado, não precisa trabalhar contra o tempo. Apenas trabalhe, apenas faça segundo a palavra de Jesus, e Ele vai te abençoar. Quem crê pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Sabe por quê? Quando a pessoa ela se desdobra, quando ela usa de todo tipo de arma que tem e ela alcança o resultado, o que ela pensa? Poxa, eu consegui, eu cheguei lá, deu certo a minha estratégia, olha, aquilo que eu tinha pensado funcionou. E é isso que não pode acontecer, porque o nosso resultado tem que gerar em nós uma gratidão a Deus. A glória e a honra não deve ser a nós, mas deve ser mas para ser de Deus, eu tenho que dar lugar a Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles deram lugar a Deus, e eles puderam ver o resultado. Então, o resultado desta pesca não foi dos pescadores, o resultado dessa pesca foi da palavra de... Então isso tem que acontecer na sua vida. Os seus resultados têm que ser em função do poder de Deus, tem que ser em função da palavra de Deus. Então, quando nós trazemos o nosso dízimo no altar, é isso que nós estamos dizendo. O nosso dízimo é uma forma de nós sermos gratos a Deus. O nosso dízimo expressa não a nossa capacitação, não a nossa sabedoria, mas expressa o poder de Deus na nossa vida. Então, se nós fizermos, então Deus não tem parte. Mas se Deus faz na nossa vida, então Ele tem parte. Amém, irmãos? Então, por isso que algumas pessoas não conseguem alcançar a espiritualidade do dízimo, porque elas trabalham, elas dão tudo delas, e está certo, Deus não teve espaço, Deus não teve participação, Deus não teve lugar. Por que eu vou dar o dízimo se fui eu que fiz? Ora, daquilo que a gente faz, realmente deve ser nosso. Nós devemos comer daquilo que a gente planta e daquilo que a gente colhe. Mas se Deus trabalha por nós,
então nós temos que aprender a sermos gratos ao Senhor. E nós temos que dar uma totalidade a Deus. Deus precisa trabalhar de uma forma plena e total na nossa vida. Nós não podemos estar na frente. Deus é que tem que estar na nossa frente. Então veja que, abra comigo, por exemplo, em Gênesis. Vai lá. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Gênesis capítulo 14, versículo de número 18. Fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então veja, presta atenção. Foi Abrão que venceu aquela guerra, ou foi Deus que entregou os adversários nas mãos de Abrão? O texto é bem claro. É bem claro, não ficou dúvida. Esse cuidado a gente precisa ter. Entendeu? Eu estou saindo sozinho para poder trabalhar, ou Deus está na minha frente? Eu estou saindo sozinho para poder fazer, ou Deus vai fazer por mim? Então, se Deus faz por nós, e é isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e colocar Deus na nossa frente, então Ele vai trabalhar por nós, Ele vai fazer por nós. Então a Bíblia fala que Abrão tinha esse entendimento, e Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, também tinha esse entendimento. Logo, nós também precisamos aprender isso, que Deus precisa ir na frente. Deus não pode estar do nosso lado. Deus é Deus. Deus não pode simplesmente ficar atrás de nós. O lugar de Deus é na nossa. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente levanta e a gente ora. Para quê? Para colocar Deus na frente. É por isso que a gente, vai sentar na mesa, a gente vai, antes de a gente almoçar e da gente jantar, a gente ora. Porque nós vamos colocar Deus na frente. Então o lugar de Deus é na frente. Abraão colocou Deus na frente. Melquisedeque tinha esse entendimento. Então a Bíblia fala assim, que Deus entregou os adversários nas mãos de Abrão. E aí diz assim o texto no finalzinho do versículo 20: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então está vendo? O dízimo é resultado de gratidão a Deus, de reconhecimento, é resultado de uma fé genuína de que Ele está conosco, cumprindo o que Ele falou lá atrás, no começo da Bíblia, que Ele seria o nosso Deus, e Ele seria um Deus zeloso. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus por isso. Então o dízimo, ele nos faz converter, irmão, porque nós temos uma natureza que tem uma grande dificuldade de expressar gratidão. A gente reconhece que nós deveríamos ter gratidão, mas nós temos dificuldade de expressar gratidão. Veja, no longo da nossa história, no longo da nossa vida, quantas coisas aconteceram e quantas coisas contribuíram para que a gente fosse grato. Mas de quantas delas nós nos desprendemos? Não é verdade? Por quê? Porque nós não temos essa prática. Nós não temos esse reconhecimento, sabe? A gente se desprende das coisas com muita facilidade. Às vezes alguém faz alguma coisa por nós, não é isso? E logo a gente esquece.
Logo a gente já apaga da nossa mente e a gente segue o curso da nossa vida, porque nós queremos mais e mais e mais, e não importa aqueles que contribuíram para que a gente pudesse ter alcançado, irmão. Então isso nós não podemos transferir para Deus. Então o dízimo nos ensina a sermos gratos ao Senhor e reconhecermos a presença dEle na nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim: mas não é melhor a gente dar uma oferta do que a gente dar o dízimo? Olha como a gente pensa. E por que não é melhor a gente dar uma oferta do que a gente dar o dízimo? Porque a oferta parte de uma disposição minha. Eu dou uma oferta, eu entrego uma oferta, a oferta daquilo que eu tenho. A oferta, por isso o nome oferta. Eu estou, é meu, mas eu estou ofertando. O dízimo não tem esse princípio. O dízimo eu não dou, o dízimo eu não entrego, o dízimo eu devolvo. É gratidão, é gratidão. Então essa é a diferença. Por isso que a oferta, ainda que ela seja maior, ela não sobrepõe ao dízimo. São duas coisas distintas. O dízimo é gratidão, e a oferta é um ato voluntário do meu coração, entendeu? Então quando eu entrego o dízimo ao Senhor, quando eu venho para o altar, eu estou dizendo: Deus está na minha frente. Amém? Glória seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 26, abre aí. Então veja que o dízimo não é um ato obrigatório. O dízimo não é financeiro. O dízimo é um ato espiritual. Por isso ele faz parte do culto. Por isso ele faz parte da nossa adoração. Deuteronômio capítulo 26, versículo 1, fala assim, ó: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da sua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então, dízimo, olha aqui para mim, além de gratidão, porque foi Deus que fez, também é reconhecimento. Veja que a Bíblia está sendo aqui cuidadosa em dizer assim: olha, você vai pegar das primícias, você vai pegar dos dízimos e você vai entregar ao Senhor, mas você vai fazer isso depois de ter reconhecido que você entrou na terra que o Senhor prometeu te dar. Olha que coisa interessante. Veja aí o versículo 1, olha aí, ó: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então o dízimo é resultado daquilo que se produziu, a terra que Deus me deu. Não foi a terra que eu comprei, não foi a terra que eu conquistei, não foi a terra que a minha família deixou por herança, não. Então veja, o dízimo só pode ser reconhecido por aquele que está vivendo um momento de Deus, por aquele que possuiu o lugar que Deus preparou. Aleluia. Então veja que é reconhecimento. Não, essa vida que eu tenho, meu Deus, eu não seria capaz de ter.
eu tenho essa vida, eu vivo dessa maneira, porque Deus me colocou neste lugar, porque Deus me deu esta terra. Então quando eu reconheço isso, então o meu dízimo tem valor no altar. Pastor, eu entrego o dízimo, mas eu não tenho resultado na minha vida, porque talvez o seu dízimo não seja com gratidão, talvez o seu dízimo não seja com reconhecimento, entendeu? Você não pode dar o dízimo do que é seu, e você não pode dar o dízimo da terra que você conquistou. Você tem que dar o dízimo daquilo que Deus te deu, e da terra onde Ele te pôs. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Logo nós estamos chegando a uma conclusão que há um desprendimento. Há um desprendimento. O dízimo não está preso em mim, porque o dízimo não é meu, ele é do Senhor. Ele só passa por mim. É como se Deus estivesse provando a minha fé. É como se Deus estivesse tratando o meu coração, limpando o meu coração de todas essas escórias da vida e do mundo, de vaidade, entendeu? De desejo de cada vez mais, de ganância, de avareza. O dízimo é isso, o dízimo é desprendimento, é reconhecimento, é gratidão. Enquanto houver resíduo no nosso coração, o dízimo não vai acontecer, e se acontecer, ele não tem resultado. Então é espiritual, não tem nada a ver com material, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Por isso que no passado traziam espécie, traziam cevada, traziam trigo, traziam milho, porque não tem nada a ver. É totalmente espiritual, é totalmente resultado de uma obra de Deus na nossa vida. Leia comigo Deuteronômio aí, capítulo de número 26 mesmo, versículos 7 a 9. Olha o que fala aí. Clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Então olha como que eles estavam totalmente atarefados, eles estavam totalmente sobrecarregados de responsabilidades, de trabalhos, e eles estavam fazendo isso debaixo de peso, debaixo de angústia e debaixo de opressão. Eles não tinham resultado. Está vendo aqui, pessoal? Eles não tinham resultado. Está vendo aquelas pessoas que trabalham debaixo de pressão, faz o que não gosta e não tem resultado, e o trabalho é um peso, a segunda-feira é horrível, e o dia não passa, e é tudo um transtorno, pessoal. É isso que eles estavam aqui vivendo. Mas a Bíblia fala no versículo 8, ó, e o Senhor nos tirou daquele lugar, nos tirou daquela situação. Então quem é que tira? É o Senhor. Lá no mundo, é isso que eu quero que você entenda. Lá no mundo existem outras opções. Lá no mundo tem outras coisas que tiram eles desse peso, dessa angústia, dessa opressão. Às vezes eles vão fazer o que não pode fazer. Às vezes eles buscam um apadrinhamento. Às vezes eles buscam um caminho errado, mas veja, nós não podemos. Então, para a gente não viver debaixo de angústia, debaixo de opressão, debaixo de uma coisa amarga, quem é que vai nos trazer livramento? O Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor. Aleluia. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta
E olha que terra, terra que mana leite e... Não adianta a gente ser crente, irmão, e agir como age o mundo, irmão. Não adianta. Nós temos que ser crente, acreditar no Senhor. Deus vai preparar o melhor para nós, irmão. Amém, irmão? Não precisa trabalhar debaixo de peso. Não precisa trabalhar debaixo de angústia. Não. Se esse é o seu caso, começa a orar. Deus vai preparar uma terra que mana leite e mel. Então o dízimo também é um memorial. O dízimo é um memorial. Dízimo é memória. Diga comigo, memória. De onde você estava e de onde você está hoje. Do que você tinha que fazer e do que você faz hoje. O dízimo é para quem tem memória. Para quem tem memória curta, então a pessoa não é dizimista, porque ela usufrui dos benefícios de Deus, mas ela se esquece de quem ela foi. Ela se esquece de onde Deus tirou. Ela se esquece de onde Deus resgatou. Então ela abre mão da gratidão, entendeu? Ela fica totalmente alheia ao reconhecimento, e com isso ela não tem memória. E dízimo não é dízimo sem memória, entendeu? Quando a gente se aproxima do altar com o nosso dízimo, nós nos aproximamos com alegria. Mas, poxa, aquela pessoa está entregando dinheiro com alegria? Sim, porque nós sabemos de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Olha, eu trabalhava de noite, mas agora Deus me preparou um trabalho para que eu possa estar com a minha família. Olha, eu trabalhava fora, era viajante, via a minha família uma vez por mês, mas agora Deus me preparou um trabalho que todos os dias eu estou em casa. É isso, irmão. É isso, é isso. Deus vai preparar coisas boas. Deus vai preparar o melhor para você. Amém, irmão? Olha, Deuteronômio aí, olha, capítulo 26 mesmo, versículo 10 e o versículo 11, fala assim: eis que agora trago as... Veja que não é antes. Eu não entrego, olhe para mim, eu não entrego dízimo para negociar com Deus. Entregar dízimo para negociar com Deus é antibíblico, não dá certo. Então veja que nós não entregamos o dízimo para que Deus possa ver o nosso dízimo, então responder na nossa vida segundo o nosso dízimo. Não. Primeiro Deus nos põe na terra. Primeiro Deus nos tira daquele lugar terrível e coloca a gente numa terra boa. Aí daquilo que Deus nos deu, a gente responde a Ele com os nossos dízimos. Você acha que Deus vai precisar do nosso suor? Você acha que Deus vai depender da nossa ajuda? Diga, Deus é Deus. Pode aplaudir e glorificá-lo. Eis que agora, então eu poderia dizer assim, ó, eis que agora eu trago o meu dízimo à casa do Senhor. Agora eu trago meu dízimo. Eu antes não podia trazer, mas depois de tudo que Deus fez na minha vida, então agora eu reconheço que Deus está na minha frente. Eu reconheço a mão do Senhor cuidando, eu reconheço a mão do Senhor dizendo, olha, não deu certo a noite inteira, pega a tua rede, joga lá, e a minha rede vem cheia. Versículo 10, eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste.
Quem deu a terra? Quem deu o trabalho? Quem deu a profissão? Quem deu a capacitação? Quem deu o discernimento? Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante. Está vendo? Então dízimo, olha para mim. Dízimo é todo um processo de reconhecimento que culmina numa atitude de adorar. Dízimo é adorar a Deus. Mas depois de todo esse processo, irmão, depois de toda essa conversão, depois de todo esse reconhecimento, toda essa mudança, então a gente vem para o altar e a gente se prostra diante dele e com os nossos dízimos, dizendo: olha o que o Senhor fez na minha vida, olha o que o Senhor preparou na minha vida, olha onde o Senhor, olha que terra que o Senhor me deu. Pode aplaudir, adorar e glorificar a Deus. Aleluia. Eis que agora, versículo 10, trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Versículo 11: alegrar-te por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua. Aleluia, aleluia. E quem deve fazer isso? O levita, o estrangeiro que está no meio ou seja, todo ser que respira, louve e adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Então dízimo é um processo de Deus, irmão. É um processo que a gente tem que, sabe, pedir para Ele fazer. Então, olha, em resumo, nós estamos vivendo isso. Dízimo é resultado de avivamento. Porque eu não posso te fazer dizimar. A tua esposa não pode fazer você entregar o dízimo. Teu marido não pode fazer. Somente uma obra de Deus na sua vida. Somente um processo de Deus na sua vida. E olha que a gente se desprende de tudo, irmão. Mas se desprender de dinheiro não é fácil. É ou não é, pessoal? É. A gente tem facilidade em se desprender. A gente até costuma dizer: quer conhecer alguém, mexe no bolso dele, né? A pessoa é tão educada, a pessoa é fina, mas causa alguma coisa financeira na vida da pessoa, para você ver como ela fica mal educada, grossa, desrespeitosa, ela fica possessa. Então o dízimo é isso, é um desprendimento, irmão. É um desprendimento. Por quê? Porque nós precisamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar, para que as demais venham. As demais coisas não pode ser Deus na nossa vida. As demais coisas são as demais coisas. E por fim, Deuteronômio capítulo 26, versículo 16, olha lá. Versículo 16, fala assim, ó: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Então, quando que eu preciso entregar meu dízimo? Hoje. Ah, não, mas eu vou esperar. Não, o dízimo você precisa entregar hoje. Essa obra tem que acontecer. Não, mas eu preciso pagar minhas contas. Irmão, você precisa reconhecer Deus na sua vida. Quem é que vai pagar suas contas? É você ou Deus? Até hoje você não conseguiu pagar, você vai conseguir pagar? Você precisa de quem? Então você precisa clamar.
e Deus vai te colocar numa boa terra. Quem está entendendo, diga amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por... Está vendo? Quando eu reconheço isso, entrego o dízimo, Deus me recebe e Ele fala assim: você é teu Deus, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Dízimo é uma aliança, irmão. É uma aliança. O dízimo significa: Senhor, eu vou entregar dinheiro, eu vou depender de Ti. E Deus fala assim: entrega hoje, eu vou cuidar de você. Pode aplaudir, glorificar, pode adorar. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos teus caminhos, e que guardarás os teus estatutos e os teus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, que te guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor. Então, o dízimo empobrece ou enriquece? Ele diminui ou ele exalta? Dá para entender isso? Pastor, mas quer dizer que eu vou entregar dinheiro lá e eu ainda vou? Vai. Porque não é material, é espiritual. É uma questão de poder de ganho. O seu dinheiro sozinho não tem poder de ganho, mas o seu dinheiro consagrado tem poder de... Você pode ganhar muito, mas se não tem poder de ganho, escapa pelos dedos. Mas se o teu dinheiro está consagrado, então ele tem poder de ganho e você faz mais com ele. É espiritual. Para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu, como tem dito. Olha, Israel acreditou na palavra do Senhor. Você sabe que o povo judeu acreditou na palavra de Deus. Eles tiveram alguns momentos de deslize espirituais. E você vai ver, por exemplo, que alguns profetas trataram isso, porque eles diziam assim: onde o Senhor está? Porque o Senhor não está mais nos abençoando, como o Senhor fazia com os nossos pais. Então Deus mandava os profetas e dizia para eles: escuta, mas vocês estão aí arrumando a vida de vocês, mas vocês não estão consagrando os dízimos, vocês não estão consagrando as ofertas. E aí eles vinham um avivamento e eles voltavam a entregar dízimo, voltavam a fazer as ofertas, e aí voltavam a ser abençoados. Mas eu quero te dizer uma realidade para você entender que essa promessa aqui, ela não é simplesmente de palavra, mas ela é uma promessa verdadeira. Olha, só para você ter uma ideia, os judeus, em termos de população mundial, eles fazem parte de 0,2% da população mundial. 0,2% da população mundial. Dentre os cientistas mais capacitados do mundo, dentre aqueles que já receberam, por exemplo, o prêmio Nobel da Paz, mais de 1/3 deles são É diferenciado, não é diferenciado?
Como é que pode uma nação ter 0,2% e 1/3 dos mais capazes serem eles? Tem que se dobrar e adorar esse Deus Todo-Poderoso que está no céu. Fala para mim. Perto da população dos Estados Unidos, Israel significa 2% dela. Dos 400 americanos mais ricos, 180 são judeus. Dá para você entender isso? Dá para você entender a espiritualidade, que não é material, é espírito, é aliança, irmão. É aliança, não é uma questão de coisa, é espiritual o negócio, irmão. Mas tudo isso por quê? Porque eles acreditam em Deus. E se nós acreditarmos em Deus, então essa aliança, ela também vai ser verdadeira na minha vida e na sua vida. Haja visto os testemunhos de muitos aqui. Quantos aqui já foram abençoados nos dízimos e nas ofertas? Levanta a mão, olha aí. É a nossa história. É a nossa história. E para nós, para a gente poder encerrar, Malaquias 3:10. Olha o que está escrito na palavra. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Aqui está a aliança, aliança de Deus, se eu não vos abrir as janelas do... Está escrito ou não está escrito isso aí, pessoal? Então quer dizer que o dízimo, da maneira certa no altar, existe uma aliança com Deus, de que Deus vai cuidar de abrir as janelas do céu. Sabe quando na Bíblia fala a respeito de se abrir as janelas do céu? A única outra passagem da Bíblia que fala sobre abrir as janelas do céu foi quando houve o dilúvio, que veio água da terra e as janelas do céu se abriram e veio águas do... Eu pergunto, Deus está falando de pouca bênção? Deus está falando de alguma bênção? Ou Deus está falando de muita bênção? Muita bênção. Muita bênção. Muita bênção. Verás se não te abrirei a janela dos... E que mais está escrito aí? E não derramarei sobre vós o quê? Bênção sem medida. Mas espera aí. Espera aí, você não está entendendo. Eu vou te ajudar a entender esse texto aqui. Uma coisa é quem está do seu lado falar assim: conta comigo que eu vou te ajudar sem medida. Uma coisa é essa pessoa aí, limitada, dizer isso para você. E outra coisa é a gente ouvir isso de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande. Não sou eu falando para você, não é o profeta, não é seu marido, não é a sua esposa, é Deus falando assim: vou abrir as janelas do céu e vou derramar na sua vida a bênção sem... Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Imagina isso. Imagina isso, irmão. Um Deus tão grande falar: olha, eu vou fazer aos olhos dele, sem medida. É muito, não é muito? Mas aí é lógico que vai depender do quê?
da minha entrega, da sua entrega, da sua capacitação, da minha capacitação, de nós estarmos fazendo a nossa parte para que estas coisas aconteçam. Por isso que eu orei hoje no começo do culto, para que houvesse então, no meio da oração eu pedi, para que bênçãos retidas fossem liberadas. Eu tenho certeza que você tem bênção retida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus já está com tudo preparado no céu, mas nós não estamos ainda preparados aqui na terra. Eu não tenho dúvida que existe alguma coisa que você precisa fazer para que seja liberada a bênção. Sabe? Uma capacitação. Quem sabe mais uma oração. Quem sabe se dedicar, se debruçar em cima de alguma coisa, para que Deus possa falar assim: agora vai acontecer, agora as janelas do céu vão se abrir, e mais bênçãos vão se derramar. Porque você acha que acabou? Você que já foi abençoado, você acha que esgotou? Não esgotou. As bênçãos são sem medida. Se você chegou até aqui, você pode ir muito mais além. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Ó, a gente entrega o dízimo no altar, Deus abre a janela do céu, derrama sobre nós bênção sem. Versículo 11: e por vossa causa repreenderei o devorar. Quem é esse devorador aí, pastor? Esse devorador está escrito aí, ó. É um demônio que consome todo o fruto da sua terra. É um demônio que faz a sua vide do campo ser isso. Você trabalha, ganha, lembra que eu falei? Mas não tem poder de ganho. Você não faz nada com o dinheiro que você ganha. O seu dinheiro desaparece. Por quê? Porque o devorador devora. Você compra um bem e ele derrete, ele se acaba. Você pensa que deu um passo para frente, volta 2 para trás. Por quê? Porque o devorador devora. Mas quando você consagra o dízimo, então o que fica com você está consagrado, e o que é de Deus o maligno não. Quem está entendendo, diga amém. Pode aplaudir e glorificar Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar de pé. Eu não estou falando nem somente, sabe, às vezes a pessoa fala assim: poxa, pastor, mas eu já trabalho tanto. Pois é, você não precisa trabalhar mais. Você precisa ser abençoado. É diferente, irmão. Você precisa ser abençoado. Você precisa colocar a mão, e onde você colocar a mão, prosperar. Onde você colocar a mão, virar ouro. É isso que precisa. E aí, meu irmão, não depende. Você pode fazer curso, você pode ir na internet fazer uma especialização, você pode ir para qualquer lugar deste mundo, você não vai conseguir, porque estas coisas é somente Deus que dá. Somente Deus que dá. Quem é que não está morto aí? E quem é que gostaria de poder fazer um pouco mais? Levanta a mão assim, ó. Pastor, eu gostaria de fazer um pouco mais. Não é pelo fato de ganhar, é pelo fato de fazer. Pelo fato de fazer. Sabe? Fazer. É pelo fato de... Mas, irmão, a Bíblia fala que ninguém nessa terra faz alguma coisa sem que Deus venha recompensá-lo. Não tem como. Ainda que a gente faça por desprendimento. Quando uma pessoa faz alguma coisa por você e fala assim: olha, não é nada não, eu fiz por carinho, fiz por amor. Você acha que Deus não vai acertar essa conta? Pergunta aí: Deus deve para alguém? Fala aí, Deus deve para alguém?
Deus não deve para ninguém. Por isso que quando alguém faz alguma coisa para a gente, os modernos não sabem responder assim, mas quem é da minha época, a gente está acostumado a dizer assim, ó, Deus lhe pague. É ou não é? Quem é da época do Deus lhe pague aí? Levanta a mão, os antigos, olha os antigos aí, ó. Você contrata a pessoa, você está pronto para pagar, e a pessoa fala assim, não é nada, olha, eu estou aqui com um negócio aqui em casa com defeito, vem cá, quanto que é? Ó, a minha visita é 150, não, vem cá, vem fazer aqui. Aí o cara chega lá e fala, rapaz, não é nada, ó, esse parafusinho aqui, ó, colocou o parafusinho, mas e agora, quanto é? Não é nada. Aí a pessoa, o usurento, o avarento, fala assim, graças a Deus, não é nada. Não é nada. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Não, irmão. Não é nada, então Deus vai receber muito mais. Muito mais. Por isso que nós precisamos aprender, não só dizer Deus lhe pague, como muito melhor dizer assim, não é? Aprende a dizer isso. Aprende a não cobrar tudo. Aprende a não ficar cobrando. Aprende, o que a gente recebe de Deus é mais. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer por esse momento que nós pudemos sentar na tua casa e juntos aqui, meu Deus, aprender contigo estas coisas que são tão preciosas, meu Pai. É mais precioso do que o ouro de Ofir, meu Deus. Mais precioso do que a prata, mais precioso do que o diamante, mais precioso do que tudo, Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, para que esta palavra possa encontrar lugar em nossos corações, meu Deus, e que nós possamos, meu Deus, ser avivados por ela, meu Pai, sermos, meu Deus, tomados por ela, meu Deus, que ela venha, meu Deus, provocar dentro de nós algumas mudanças que às vezes pode até nos assustar um pouco, pode até nos deixar preocupado, mas é tão maravilhoso quando a gente vê o mover do Senhor trabalhando em nosso coração, meu Deus, transformando a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que não haja ninguém constrangido, que não haja ninguém obrigado, meu Deus, que não haja ninguém, meu Deus, amarrado, fazendo as coisas para o Senhor, meu Deus, mas que tudo seja para poder colocar em prática todos esses processos que nós acabamos aqui, meu Deus, de meditar e de falar, Senhor. Que o processo, meu Deus, do reconhecimento, o processo da gratidão, o processo de trazer na memória quem nós éramos e nós somos, o processo da adoração, que seja ativado, meu Deus, agora em nossas vidas, meu Pai. E que nós possamos fazer com alegria, Senhor, no nosso coração, que nós possamos nos aproximar do altar, Senhor, não com recursos, não com dinheiro, mas que nós possamos nos aproximar, meu Deus, do altar com o nosso sentimento, Senhor, com o nosso coração aberto e pronto para te louvar e para te glorificar, e poder, quando chegar aqui diante de ti, poder dizer: até aqui o Senhor me abençoou. Até aqui, meu Deus. Não deixa a gente roubar a tua glória, mas também não deixa a gente impedir tua obra. Não deixa a gente obstruir, não deixa a gente ser pedra de tropeço na nossa própria vida, meu Deus. Não deixa a gente ficar tentando resolver os nossos problemas.
Não deixa a gente ficar perdendo noite de sono, meu Deus, para poder, meu Pai, resolver aquela situação, mas que a gente possa ter, meu Deus, uma intimidade tamanha contigo, meu Deus, a ponto de poder compartilhar e esperar uma resposta vinda do céu, Senhor. Ah, meu Deus, toma teu lugar, meu Pai. E o teu lugar é na nossa frente, meu Deus. Toma teu lugar e nos abençoa. Toma teu lugar e nos honra. Porque, meu Deus, nós queremos experimentar essas coisas. Não tem coisa mais gostosa do que ver o Senhor fazendo na nossa vida. É tão bom quando alguém nos abençoa. É tão bom quando alguém nos ajuda. Mas é melhor ainda quando a gente vê que foi o Senhor que nos abençoou. Foi o Senhor que nos ajudou. Meu Deus, nós nos sentimos como filhos amados. Nós nos sentimos como filhos próximos, meu Pai. Então, em nome de Jesus, estenda a tua mão do céu, Pai, e faça, meu Deus, com que esta palavra venha cativar, não afastar, Senhor. Que ela venha favorecer, meu Deus, não prejudicar, meu Pai. Que esta palavra venha a ser recebida, não rejeitada, meu Deus. Porque é palavra de bênção. É palavra de Deus para a nossa vida, meu Pai. Oh, meu Deus. Que ela seja recebida, guardada e zelada, meu Deus, no nosso coração, Pai. E nos desprendendo, meu Deus, de qualquer insegurança, lançando fora todo medo, Pai, que nós possamos nos entregar a ela, meu Deus, para poder ver os resultados do Senhor na nossa vida, Pai, para a gente poder, meu Deus, aqui na tua casa, lá na rua, no trabalho, em qualquer lugar, poder levantar as nossas mãos e glorificar o teu nome de todo o nosso coração, Senhor. Não como uma frase de impacto, meu Deus, mas como uma frase genuína e verdadeira. Levanta tuas mãos para o céu e experimenta. Levanta a tua mão para o céu e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por todos os teus benefícios. Agradeça a Dele por toda a sua bondade, pela tua fidelidade, pela sua grandeza. Agradeça a Deus pelas janelas abertas no céu. Agradeça a Deus pelas bênçãos derramadas, bênçãos sem medidas. Agradeça a Deus porque o devorador está amarrado e repreendido. Agradeça a Deus porque nada tem faltado. Agradeça a Deus porque em tempo de fome você tem recebido o zelo e o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diga assim: muitos são os meus adversários, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Pode aplaudir, glorificar Jesus. Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Os jovens vão fazer um louvor aqui agora para o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Esse é o nosso grupo de adolescentes e jovens, né? E hoje eles vão cantar um louvor. Eles são um pouco tímidos, mas eles são bons, viu? Tem uns talentos escondidos aqui. É o futuro ministério de louvor da nossa igreja, em nome de Jesus, né? Eles são a força e a alegria da nossa igreja. Então nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Espero que vocês sejam abençoados por eles. Amém? Meu lugar era no final.
Amém? Levanta bem alto a sua mão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse culto tão precioso. Eu tenho plena convicção que nós estamos saindo aqui, meu Deus, mais maduros, estamos saindo daqui mais consagrados e mais preparados. Meu Deus, que vitória, meu Deus, nós te agradecemos por cada um desses jovens que estão aqui no altar, e nós te pedimos para que o Senhor libere aqueles que estão impedidos, aqueles que estão pelo meio do caminho. Meu Deus, manda para a tua igreja, Pai. Nós vamos formar aqui um grande grupo de resistência, meu Pai, e nós vamos fazer desses jovens 10 vezes mais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa teu povo nesse feriado, nessa semana tão abençoada. Derrama sobre eles a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva, gloriosa do teu Espírito Santo. Aquele que crê e recebe, diga comigo, bem alto para Jesus agora, pessoal. Louvado seja Deus!